toma conta da vida dele, usa ele nesse momento também, para que o Senhor seja evidenciado, seja visto na vida dele, de uma forma extraordinária, Senhor. Traga a palavra que vem do trono, Senhor, para nossas vidas. Abençoa a pastora Marcão, Senhor, guarda de uma forma muito especial, no nome de Jesus, amém. Amém, pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Está tudo bem com vocês? Faz bastante tempo que eu não venho nessa casa, né? É culpa dele. É a síndrome de Adão, né? A culpa nunca foi dele, né? Mas eu quero só dar um breve relato aí sobre a questão do meu neto. Não estranhe a minha careca, né? Foi um ato de solidariedade com ele. Ele teve que, por causa da quimioterapia, ele teve que cortar os cabelos, né? Então, meu filho cortou. Falei, eu vou na vibe também, não vou deixar por menos não. Aí liguei para minha esposa e falei para ela, ó, eu vou cortar o cabelo, vou rapar a careca. Ela falou, você quem sabe, né? Ainda brinquei com ela assim, falei para ela, não tem aquela música secular que fala assim, que é dos carecas que ela gostam mais? Aí eu falei assim, você vai gostar mais de mim? Mas Gustavinho, né, foi um baque muito grande para a gente. A gente está muito longe, né? Basicamente quase 2.000 quilômetros, né? E quando a gente soube, foi muito difícil para a gente entender tudo isso, esse universo. Mas uma coisa eu busquei no Senhor, irmãos. Já tenho mais de 30 anos de Peniel, de evangelho. Eu busquei no Senhor e falei para o Senhor que se cumpra a tua palavra na minha vida, para que a tua palavra se cumpra na vida do meu neto. A Bíblia diz que aquele que faz a obra dele, ele cuida dos seus. Então a vida do meu neto está nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, né? E para a gente que está longe é bem difícil, irmãos. Só sabendo notícia, né? Agora eu pude vir para cá, ficar uns dias aqui, poder estar perto dele, poder estar perto do meu filho, da minha nora, né? Do meu outro neto também. E poder sentir esse universo também, irmãos. O que é passar por um câncer, né? E não está sendo fácil. Mas a gente está no ano do milagre, né? Amém? Amém? Quem crê no milagre em nome de Jesus? Gustavinho já foi para a UTI 2 vezes. Mas ele é um menino muito forte, gente, muito forte. Ele tem uma vida muito sofrida, né? E eu creio, irmãos, que em nome de Jesus ele vai sair daquele hospital. Eu sou construtor, né? Trabalho com reforma. E eu estou construindo um quarto para ele lá na casa do Gustavo, né? Eu vim para cá justamente para isso. Vou para reciclagem também, mas estou ali batalhando para poder fazer esse quarto para ele, para quando ele sair daquele hospital ter um lugarzinho
legal, bacana para ele. Amém, irmãos? Essa luta, essa guerra, ela vai passar. Ela tem um tempo determinado para começar e um tempo determinado para acabar. E hoje eu quero falar sobre fé. Amém, queridos? A fé que faz milagres. Hoje nós estamos há 9 anos lá em Valença. E como o pastor Nisuzi falou, eu fui para Valença pela fé, irmãos. Não conhecia nada. Nós estávamos aqui, né, com vocês. Não conhecia nada, não sabia de nada. Nunca tinha saído daqui da cidade. O máximo que eu fui foi viajando de caminhão, algum lugar, mas bate e volta. E assim, deixando família, deixando todo mundo aí para trás, né, deixando os meninos também. Por um lado foi bom, porque eu vi tanto o Gustavo quanto a Aline, né, evoluírem. Eles evoluíram muito, né? Não que eles dependessem de mim, eles dependiam de Deus, mas eles evoluíram muito em algumas áreas na vida deles. O senhor do pai está longe para poder, né? E aí, nós, nesses 9 anos, irmãos, nós estamos vendo muitos milagres ali em Valença. Tudo pela fé. Tudo pela fé, irmãos. Uma cidade que não tem transporte público, né? As coisas modernas que tem aqui a gente não tem, shopping, essas coisas que vocês fazem à noite a gente não tem. A única coisa que a gente consegue lá é ir numa pracinha no centro da cidade lá, lugar gostoso, lugar bacana lá para a gente ficar também. E agora que chegou, acho que uns 2 anos, 3 anos, chegou o Atacadão, né? Diz que vão montar um atacarejo lá, não sei. A medicina muito precária, mas todas as vezes que eu necessitei da medicina lá, eu fui muito bem atendido. Minha esposa também foi muito bem atendida. Minha esposa, ela pegou Covid, ela ficou com 60% do pulmão tomado, ficou internada, né? Mas Deus pôs a mão e ela está bem aí até hoje, né? E para dizer assim, irmãos, é uma terra que emana leite e mel. Amém, queridos? Porque o que a gente passa ali em Valença, irmãos, é coisas assim extraordinárias de Deus, irmãos. Eu fui para lá e a gente mal conseguia aqui, com o estudo da minha filha, da Thalita, acertar as coisas da escola dela. E ela estudava na escola do município. E quando ela saiu daqui, irmãos, nós conseguimos lá. Chegamos lá, ela já foi estudar na escola particular. Pagando particular, irmãos. Não era muito caro, não. E dali ela saiu, terminou os estudos da escola particular, ela foi uma faculdade federal. Uma escola federal, aliás, uma escola federal, e aonde tem o polo, o maior polo de advocacia, da parte de advocacia, de advogados. E ela estudou nessa escola, terminou os estudos lá, muito bem, e terminou com o curso de turismo, né? Terminou esse curso de turismo, nós íamos embora, porque Thalita precisava de estudar, continuou o estudo dela. E a faculdade que ela queria não tinha em Valença. Para mim, Thalita ia fazer... Caramba, como é que foge o nome? Eu estou ficando velho, viu? Advocacia. Na minha cabeça, Thalita ia ser advogada. E eu batalhei muito para isso, para que ela se tornasse uma advogada, estudasse, né? Só que da noite para o dia, a Thalita quis ser uma outra profissão, né? Que já fugiu da minha cabeça aqui também.
E eu falei, filha, essa faculdade não tem aqui em Valência. Como é que vai fazer? Eu não vou deixar você ir morar sozinha. A faculdade só tinha em outra cidade, longe lá da gente. Ou você volta para o Guarujá para morar com a sua avó, ou a gente vai embora. E aí criou-se uma celeuma dentro de casa. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, nem você, nem eu e nem sua mãe. Vamos fazer o seguinte, vamos dobrar o joelho, o que Deus fizer, está bem feito. Diga para o seu irmão, o que Deus fizer na sua vida, está bem feito. Amém? Só que você tem que ter fé para isso. Amém? Porque muitas vezes a gente fala isso, mas quando Deus não faz, a gente fica chorando, né? Nós não oramos o Pai Nosso, dizemos, seja feita a tua vontade. Você está preparado para Deus não fazer a sua vontade? Quem aqui está preparado? Difícil, né, irmãos? É complicado, né? Mas eu falei, olha, por mim eu não quero ir embora. Por você. Então tá bom, vamos dobrar o joelho aqui agora e o que Deus fizer está feito. E psicologia não existia em Valência, irmãos. Irmãos, 1 mês de oração. Esse curso de psicologia que não tinha nem em Valência. Abriram a faculdade e tem um curso de psicologia lá hoje. A Thalita fez a prova do Enem, com as notas do Enem, ela reduziu 30% do que eu tinha que pagar da faculdade dela. E agora para pagar a faculdade? Deus preparou isso também, irmãos. Deus preparou recursos para a faculdade dela. E ela já está no 3º para o 4º ano da faculdade, vai fazer estágio esse ano que entra. Ela está terminando, já vai se formar em psicologia. Isso é tudo milagre de Deus, irmãos. Não fomos nós. Foi Deus. Por quê, queridos? Porque a gente abriu a nossa vida e entregou na mão do Senhor para fazer a obra do Senhor. É isso que eu quero passar para vocês nessa noite em nome de Jesus. Se você tem dificuldade, meu irmão e minha irmã, de ter fé o suficiente para deixar a sua vida na mão de Deus, para que Ele faça a obra e não você fazer a obra, meu irmão, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. É difícil, queridos, nós deixarmos Deus trabalhar quando a nossa vontade sempre prevalece. E não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vivemos o que Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, mas nós só lemos essa primeira parte. Não lemos? O que está escrito depois disso? Daqueles que andam segundo o seu propósito. Deus tem propósito na tua vida, meu querido. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem propósito na tua família. Deus tem propósito em tudo que você faz. Tudo tem um propósito de Deus. Essa enfermidade do meu neto tem um propósito de Deus, irmãos. Não foi Satanás que colocou essa enfermidade nele. Deus permitiu. Mas para você entender isso, que tem a permissão de Deus numa enfermidade, meu irmão, é muito difícil. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. Porque senão você vai achar que Deus é ruim, que Deus é carrasco, que Deus é malvado, que Deus é esse que deixa uma enfermidade vir numa criança. Mas se você entende que Deus tem um propósito do que Ele faz, você vai entender que aquele que faz a ferida, Ele sara. Glória a Deus.
Abra suas Bíblias em Lucas, capítulo 17, do versículo 5. Fique de pé, em nome de Jesus. Não sei se o pastor tem costume aqui, mas lá é assim. Lucas, palavra do doutor Lucas. E disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e graça, grandioso Tu és, poderoso Tu és, santo Tu és, e pela Tua infinita bondade, Senhor, eu quero Te pedir, meu Deus, que essa palavra, Senhor, venha cair numa boa terra, Deus. Que essa palavra, Senhor, venha multiplicar, Senhor, a fé dos Teus filhos, ó Deus. Eu creio, Deus, que o Senhor tem poder para isso, Deus. Eu não sei como os Teus filhos passaram por aquela porta, Senhor, mas eu sei como eles vão sair, Senhor, em nome de Jesus, papai. Eu creio, Deus, aleluia, porque o Senhor está nesse lugar. A Tua presença é poderosa, firme, gloriosa, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque, aleluia, nos quatro cantos, aleluia, desse local, Senhor, aleluia, serafins, arcanjos e querubins, ó Deus. Senhor, coloca o anjo guerreiro com a espada desembainhada ao centro, aleluia, desta igreja, Senhor, em nome de Jesus, papai. Também te peço, Senhor, que o Senhor mantenha num raio de 1 quilômetro desse lugar, Senhor, todo o principado, toda a potestade, Senhor. Toma conta de corações aqui, Senhor. Toma conta, Senhor, de corações que estão aflitos, ó Deus. Corações que estão, Senhor, sendo negativados, ó Deus. Corações que estão perturbados, ó Deus. Aleluia. Que nesse momento toda perturbação vai embora agora. Eu dou ordem em nome de Jesus. Toda perturbação, seja, Senhor, de que grau que for, em nome de Jesus, não fica nesse lugar, não fica nessa vida, não fica, em nome de Jesus. Pega toda a tua bagagem, pega tudo que é teu. E se por um caminho tu veio, por 7 caminhos agora eu ordeno, vai embora. Você não tem lugar nessa vida. Você não tem lugar nesse lugar. Você não tem lugar, em nome de Jesus, em nenhum espaço. Senhor, que nós sejamos firmes, que nós sejamos constantes, que nós sejamos superabundantes na nossa fé diante de Ti, Pai. Acrescenta a fé, Senhor. Acrescenta fé, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, acrescenta fé, Senhor. Que a Tua palavra seja, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, enraizada em cada coração aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, você pode tomar teu assento. Irmãos, se nós perguntarmos para qualquer pessoa, às vezes, se você perguntar para uma pessoa que não está passando nenhum problema, está tranquilo, a vida dele está um mar de rosas, né? Você perguntar para a pessoa, olha, você tem fé? A pessoa vai ficar meio assim para te responder, vai falar, tenho. Mas aquele que está passando por uma tribulação, às vezes vai falar também, eu tenho. Mas às vezes vai falar também que, com um fervor que tem, eu estou imbuído de uma fé muito grande. Tem pessoas que têm fé em muitas coisas, querido. Pessoas que têm fé no dinheiro que está na conta, que têm fé no trabalho que ele tem, na profissão que ele tem, que têm fé em pessoas,
que tem fé em ídolos, que tem fé em personagens. Mas aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Você pode parar e olhar para dentro de você e perguntar para você mesmo: aonde está a tua fé? Você perguntar para um ateu, ele vai falar: olha, eu sou incrédulo, eu não sei o que é isso. Nós precisamos acreditar mais no Senhor, irmãos. Precisamos acreditar mais em Deus. Mesmo que a nossa fé esteja diminuta, como diz a palavra, num tamanho, né? Ou não é no tamanho, é como, né? Que se for no tamanho você está lascado. Um grão de mostarda. Mesmo que a tua fé esteja pequena, irmãos, ainda não esteja fortalecida de uma forma que você acredite que o impossível vai acontecer, você tem que crer nisso, que Deus está no controle. Porque Deus não perdeu o controle. Escute bem, Deus não perdeu o controle. Não é fácil, irmãos, nós entregarmos a nossa vida para deixar Deus controlar. Sempre nós vamos querer dar o nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro, fazer de alguma forma. Mas mesmo que a sua fé esteja pequena, creia sempre que Deus está no controle. Por quê? Nós temos que aprender, irmãos. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Que palavra você tem ouvido? A quem você tem dado ouvido? Para quem você tem prestado o ouvido? Como você tem ouvido? Porque muitas vezes, irmãos, não é como nós ouvimos, é como nós entendemos o que nós ouvimos. Eu tenho que crer, querido, que esse controle de Deus é sobrenatural sobre a minha vida. Porque eu sou um homem sobrenatural. Quem aqui é sobrenatural? Quem aqui é sobrenatural? Eu vou dizer para você que cada um de vocês aqui são sobrenaturais. Sabe por quê, queridos? Quem tem o Espírito Santo aqui? Quem tem o Espírito Santo aqui? Você vive o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que vós sois templo, aleluia, do Espírito Santo de Deus, irmão. Se o Espírito Santo habita, se o Espírito Santo habita, e se o Espírito Santo habita na sua vida, meu irmão, você é um homem, uma mulher sobrenatural. Você começa a aprender por aí, querido. Nós não podemos tratar as coisas naturalmente. Porque se nós tratarmos tudo naturalmente, vai ser natural acontecerem coisas ruins na sua vida e você não tomar providência. Foi falado aqui sobre o relógio de oração. Você tem orado? Você tem buscado o Senhor? Você tem pagado o preço de oração? Você tem jejuado? Ouça o que Deus está falando. Ouça o que Deus está falando, meu irmão. Porque quando você aprender isso, você vai acreditar mais no Senhor e vai acreditar mais em você. Você precisa acreditar em você. Que você consegue. Que eu posso. Que eu consigo. Não é altruísmo, não é egocentrismo, não é narcisismo, não, irmãos. Você tem que ter fé que você consegue. A Bíblia fala sobre Bartimeu, irmãos. Aleluia. Olha a fé desse homem. Olha o que ele fez, irmãos. Pois, por crer, pela fé aumentada, ele viveu um milagre de Deus. E outros tantos homens e mulheres, aleluia, biblicamente falando, viveram um milagre de Deus por causa do que eles acreditaram.
Se você não acreditar em você, em primeiro ponto, em primeiro plano, meu irmão, como é que vai ser as outras coisas na sua vida? Por exemplo, quero fazer uma pergunta aqui. Nós estamos praticamente no meio do ano. Quem passou a virada do ano aqui na igreja? Quem passou aqui? A maior parte. Quando você dobrou o joelho na virada do ano, qual foi a promessa que você fez para Deus? O que você falou em oração para Deus? Senhor, esse ano 2025, eu vou fazer isso, vou ser assim, você. Estou falando alguma mentira aqui, gente? Não, meu irmão e minha irmã, nós temos que continuar fervorosos a todo tempo. Se ainda não conseguir fazer, eu vou continuar tentando fazer. Eu tenho que acreditar que eu posso fazer, que eu consigo fazer. Eu não sei o que você prometeu para Deus na virada do ano, meu irmão. Mas o que Deus está falando aqui no meu coração para falar para você: ei, ainda tem tempo, ainda tem tempo, ainda tem tempo. Cumpra que você consegue. Corra atrás que você consegue. Por que parar? Por que desistir? Por que negativar? Você se negativar? No mundo atual, irmãos, nós vivemos muitos desafios. E o secularismo está aí tomando conta da vida da gente. A internet está aí tomando conta da vida da gente. O trabalho está aí tomando conta da vida da gente. Por quê, irmãos? A coisa está galopante. Você acorda de manhã, quando pensa que não, já está escurecendo. O dia passou. E a Bíblia diz: os remidos tempos, porque os dias são os remidos tempos. Os tempos estão passando muito rápido, gente. Só que eu e você não podemos entrar nesse frenesi. Amém? Glória a Deus. Eu e você temos que pôr freio nisso, em nome de Jesus. Parar, irmãos, para. Aquietai-vos, porque o Senhor está no controle. Te aquieta, meu irmão. Acalma a tua alma, acalma o teu espírito. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Não é porque eu estou morando na Bahia que o negócio lá mais é devagar. Não é devagar não, irmão. O negócio é acelerado lá também. Mas por que adianta tanta aceleração? Tanta coisa, irmãos. Porque o dia não está dando conta de tanta coisa que você tem para fazer. Deus está falando com pessoas aqui, irmãos. E aí, meu irmão, com tanta coisa que você arruma para fazer, você esquece de Deus. Você esquece das coisas de Deus. Não estou dando bronca na igreja não, irmãos. Só estou alertando. Irmãos. Uma igreja como essa, um relógio de oração, quando abrisse lá o relógio de oração, em menos de uma hora de vídeo está cheio. Ainda tem lugar. A irmã não falou aqui que ainda tem lugar? Gente, eu abro o relógio de oração lá, irmãos. Ó. Crente que não ora, crente que não busca o Senhor, irmãos, está enfadado ao fracasso. Glória a Deus. E tem muita coisa substituindo o lugar de Deus na sua vida. E aonde a sua fé vai se esvaindo, vai ficando diminuta, e você não consegue ver
Entenda o meu português. Você não consegue ver. O verbo ver, eu vejo, tu vê, ele vê, nós. Amém? Você não consegue ver os milagres de Deus. Não é que você não está vivendo, é que você não consegue ver os milagres de Deus. Como estou entendendo isso? Porque isso tudo começa a nos cegar, irmãos. A sede de fazer, a sede de acontecer, começa a nos cegar, irmãos. Eu falo isso, querido, porque está aqui na frente de vocês uma pessoa resultadista. Eu sou resultadista, irmãos. Eu adquiri isso na minha vida, não sei como entrou, mas entrou e agora está aqui e eu estou brigando para sair. O que é um resultadista? Aquele que só quer ver resultado. Tem que ter resultado. Vamos embora, vamos para cima, vamos fazer, vamos lá. Vamos, a toque de caixa, vamos meter os peitos, vamos para cima. E nem o baiano fala, vamos na tora. Só que você vai na tora, quem vai ser torado é você. Você vai para quebrar, quem vai ser quebrado é você. Porque, meu irmão, tudo na minha e na sua vida tem que ter base. Quem entende isso em nome de Jesus? Tem que ter base. E a base começa pela fé. E sem fé é impossível. Quem quer agradar o Senhor aqui? Quem quer agradar o Senhor aqui? Mas você tem agradado? Como nós vamos agradar a Deus se nós estamos agradando a nós mesmos? Como nós vamos agradar a Deus se nós estamos nos agradando com as coisas do mundo? Como nós vamos agradar a Deus se nós não estamos nos respeitando? Respeitando o nosso corpo, respeitando a nossa mente, respeitando a nossa alma, respeitando o nosso espírito. Quando nós pararmos, querido, aleluia, nós vamos aprender, aleluia, e entender que o que sai daqui, que a nossa fala, tem que ser entregue primeiramente para Deus. Amém, queridos? Primeiramente para Deus. Quantos e quantos irmãos aqui, queridos? Eu não quero trazer palavra de acusação aqui para ninguém. Amém, queridos? Estou trazendo aqui uma palavra para aumentar a tua fé. Quantos e quantos irmãos já deitaram aqui, queridos? Às vezes não conseguiram nem dormir pensando no outro dia o que ia fazer. Porque eu tenho médico, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho que lavar roupa, porque eu tenho que ir para o trabalho, por quê, e para que tanta coisa? A administração da nossa vida espiritual começa pela fé, meu irmão. Amém, queridos? A administração da nossa vida espiritual começa pela nossa fé. Eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus? E a Bíblia diz, o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, Ele supre todas as nossas necessidades. Diga para o seu irmão com fé, ei, quem vai suprir a tua necessidade é Deus. Amém, queridos? Eu preciso de muita coisa na minha vida, irmãos. Preciso de muita coisa. E aquela volúpia toda, aquela questão toda. Vamos correr, vamos fazer, vamos acontecer, vamos isso, vamos aquilo outro. Deus me fez parar assim e falou, vem cá, tira você daqui e você vai parar agora porque o teu neto precisa de você. Precisa de acontecer isso para mim parar? Em certo termo, sim. Em certo termo, sim, irmãos. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não vai acontecendo, nós não vamos dando conta. Amém, irmãos?
De tanta coisa que, né, os jovens aí com estudo. Vamos, em nome de Jesus, a partir de hoje, pela fé em Cristo Jesus, apacentar o nosso coração pela fé nele. Posso ouvir um glória a Deus e um aleluia, igreja? Vamos esfriar a caldeira, irmãos. Vamos respirar fundo, como diz a minha esposa. Vamos cheirar uma rosa e assoprar uma vela. Porque só assim, meu irmão, você vai conseguir entender os milagres que Deus está fazendo na sua vida. Se aquela situação que você pediu para Deus ainda não chegou, creia que ela vai chegar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas tudo vem pelo tempo. Só que nem eu e nem vocês, eu me coloco também nesse balaio de gato. Não sabemos esperar o tempo. E o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Irmãos, eu esperei 30 anos. 30 anos. E nunca parei de orar. Eu esperei 30 anos para um milagre acontecer. 30 anos depois o Senhor fez o milagre. E foi resposta de oração, irmãos. Porque Deus é Deus, irmãos. E eu chorava, irmãos. Eu falava, Deus, por favor, Senhor. Mas muito de nós, irmãos, às vezes, esquecemos que o que sai da nossa boca, às vezes, é alimento para o diabo. A boca fala aquilo. Sabe por que a boca fala aquilo e o coração está cheio? Alguém sabe me dizer aqui? Hã? Pode até falar, não, porque o coração está cheio de mágoa, cheio. Mas por que o coração se encheu? Para sair pela boca, por quê? Porque perdeu aqui, ó. Quando perde aqui, que é o campo de batalha, irmãos, vem para cá e sai por aqui, ó. Só que a Bíblia diz que nós temos a mente de... Quem tem a mente de Cristo aqui? Quem tem a mente de Cristo aqui? Então você não pode perder batalha aqui. Amém? Ao ponto de deixar o inimigo te acusar, até dos seus erros, até dos suas falhas, até dos seus pecados. Você pode pecar, irmão, não tem problema de você pecar, não há problema nenhum. O importante é que o que você faz quando você peca. Como está dizendo isso em nome de Jesus? Nós podemos e temos que viver uma vida de santidade, amém, queridos? Mas não vai livrar de nós cometermos erros. Eu li um livro pouco tempo atrás sobre a questão do ser humano, a alma do ser humano, o ser humano em si, irmãos, que me abriu uma janela assim, muito grande, que eu comecei a entender algumas situações que alguns seres humanos. Comecei a entender algumas pessoas de forma diferente. Mas não dá direito, irmãos, se nós somos pecadores, amém? Somos pecadores, mas não dá direito a gente viver numa vida de pecadaria, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira.
Mas se você estiver vivendo uma vida de pecado, irmãos, é porque você parou de falar com Deus. A fé ficou pequena de um jeito, a fé foi diminuída de um jeito, por causa dessa questão que eu estou falando por fora, que você vai perdendo contato com Deus, irmãos. E aí se torna relativo você cometer certos erros na sua vida. E começa a falar, Deus me entende. Deus sabe. Deus me conhece. Meu irmão, Deus te entende, Deus sabe, Deus te conhece, mas Ele não concorda com nada disso na sua vida. Porque nós temos que ter uma vida, irmãos, de encontro com Deus. Da nossa fala com Deus, da nossa conversa com Deus. De nós podermos sentar e falar com o papai e dizer, Senhor, eu estou chateado. Você sabia que você tem esse direito? Senhor, eu estou nervoso. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou chateado. Senhor, eu estou magoado. Você pode falar isso para Deus, meu irmão. Aliás, não você pode, não, você tem que falar. Não adianta se esconder, irmãos, atrás de uma capa de santidade. Não adianta você se esconder atrás de certos dogmas, certos estigmas, que isso não vai levar você a lugar nenhum. Você tem que dizer de peito aberto para Deus o que você está sentindo, o que você está passando. Mas Deus sabe. Esse é chavão de crente, gente. Isso é chavão de crente que já perdeu a fé. Deus sabe do meu problema. Deus sabe da minha necessidade. Meu irmão, Deus sabe. Mas Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você conversar com Ele. Ele quer ouvir você explanar aquilo que você está passando. É necessário, pastor? Como que é necessário, meu irmão? É lógico que é necessário. Mas Deus não sonda, esquadrinha meu coração? Deus não sabe o que eu estou passando? Sabe, irmão. Deus sabe. Mas o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, é um Deus de relacionamento. Amém? Glória a Deus. Quem é casado aqui? Tá. O teu cônjuge só vai saber se você está com uma dor de cabeça se você falar para ele, não é verdade? Hã? Ele não vai saber. Ele vai saber que você está passando mal, está com mas ele vai saber. Quando você vai no médico, você não tem que chegar para o médico e falar para o médico, Senhor, ô doutor, doutor, o médico vai perguntar, qual é o seu problema, meu filho? Ah, doutor, o senhor sabe, o senhor não é médico? Está lascado, cara. Você vai chegar para o médico e vai falar, doutor, eu estou com isso, estou passando 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 isso. Tá bom. Amém? Ele está de cabeça abaixo lá, vai te dar a receita, que assim quase todo médico faz, né? Receba aí. Mas é necessário você abrir a tua boca e falar, meu irmão. Sabe por quê, querido? Quem já leu o Salmo 40? Quem já leu aqui o Salmo 40? O que o Salmo 40 fala? Hã? Um dos versículos, nas partes dos versículos do Salmo 40 fala, irmão, que deveria chamar a atenção de todos nós. Que ele sim faz o quê? Ele se inclina para me ouvir
eu e você. Dizendo, filho meu, diga aí, qual o problema? O que está acontecendo? O que está se passando no teu coração? O que está acontecendo com você, meu filho? O que está acontecendo com você, minha filha? O Senhor está perguntando hoje, agora Deus está perguntando para você, o que está acontecendo? Por que você está assim? Por que você está guardando tudo isso no teu coração para que saia da sua boca? Porque da tua mente já não está mais. Por que você está guardando tanta coisa dentro de você? Será que o meu espírito que habita em você não está fazendo a diferença? Eu estou pronto aqui, ó. Estou pronto. É só você falar, Deus está pronto, irmão. Só você falar, é só você abrir a tua boca. Mas será que Deus vai me ouvir? Aí perdeu a fé, irmão. Perdeu a fé. Perdeu a ponte de ligação, amém? Glória a Deus. Perdeu a ponte de ligação. Igreja, em nome de Jesus, aprenda uma coisa. Que é aqui, ó. Amém? É aqui, ó. Não é aqui, ó. Amém? A gente fala tanta coisa para tanta gente, irmãos. Abre o coração para tanta gente. Deus está aqui, ó. Deus está aqui, ó. Agora entenderam, né? Deus está aqui, ó. Em linha reta contigo, ó. E a gente tem que ficar aqui, ó. Aqui, ó. Por isso que eu falei, nós somos porque o sobrenatural está aqui, ó. Quem recebe essa palavra na sua vida em nome de Jesus? Sobrenatural está aqui, o sobrenatural está aqui, ó. Ele quer ouvir você. Mas para isso, que é o último ponto agora que eu quero encerrar essa ministração, é a prática. Amém? Estamos perdendo a prática aqui. A igreja está perdendo a prática, irmão. Aliás, deixa eu ir mais profundo. A igreja perdeu a prática. Não se tem mais fervor. Não se tem mais glória a Deus. Não tem mais aleluia. Ou glória aleluia. Não se tem mais amor pela palavra de Deus. Não se tem mais amor pelos louvores. Não se tem mais amor pelos irmãos. Não se tem mais amor pela palavra. Porque parou de praticar, irmão. E tudo que entra na falta de prática, atrofia. Irmãos, eu fui praticante de esporte de alto rendimento uma boa parte da minha vida. Estou tentando voltar, estou fazendo uma bateria de exames agora para tentar voltar, irmãos. Eu espero que a próxima vez que eu venha aqui esteja com um corpo diferente, em nome de Jesus. Mas eu quero isso, irmãos, eu estou buscando isso. Porque eu vi que eu preciso, eu estou em cima dos 60 anos, eu preciso disso. Que o corpo está pedindo, irmãos. Eu fiz fisiculturismo muitos anos da minha vida. Fui boxeador, joguei basquete, joguei futebol. Isso tudo, o corpo sempre. Mas hoje, irmãos, os músculos que estão, alguns já atrofiados, por falta de exercício, falta de prática. E a gente eu levo isso, irmãos, para a fé. Como estão entendendo isso? A nossa falta de praticar a nossa fé, porque a fé tem que ser praticada. Como você entender isso em nome de Jesus? A nossa fé tem que ser praticada cotidianamente. Mas por que não praticamos a nossa fé?
voltamos atrás e entramos no secularismo. Vocês estão entendendo? O dia a dia, irmão, toma conta. Irmão, já vi absurdo da pessoa falar que não vai para o culto e fica escutando o culto em casa. Aí pega esses coach da vida que tem aí agora. E eu estou quebrando o pau com isso aí, irmãos. Esses malucos que ficam aí nessa oração de madrugada. Ficam ouvindo essas orações aí. Só que na hora que dá uma dor de barriga em vocês, quem vai ter que correr atrás da tua dor de barriga é o teu pastor. Esse maluco aí que fica nas orações de madrugada aí não vai correr atrás de você não. Não vai te ajudar não. Pastor, você está falando contra o homem de Deus? Irmão, eu estou falando contra a situação que está acontecendo. Porque as pessoas estão deixando de ir na igreja praticar a fé para ficar ouvindo esses malucos aí, ó. Eu não sou polêmico, irmãos. Não sou polêmico. Não gosto de polêmica, não. Mas tem coisa, irmãos, que eu estou aqui, como diz o outro, no vermelho. Que não dá para entender, irmãos. As irmãs aqui, que não vêm no culto. Preste bem atenção na minha pergunta. As irmãs aqui que não conseguem vir no culto. Ah, mas não vou deixar no culto. Tem live aqui? Live tem não, né? Tem não, né, pastor? Não, né? Não, tá. Vou ficar no culto, mas vou ficar em casa. Vou ficar em casa orando. Vai ficar em casa orando? Você consegue ficar, irmã? O dia que você vem no culto, você consegue ficar as 2 horas do culto em casa orando? Estou perguntando para a mulher, porque os homens... Eu mesmo sou um. Não consegue, gente, não tem esse bom, gente. A nossa fé é fortalecida. A nossa fé é poderosa em Deus, irmãos, quando nós estamos juntos. Lenha espalhada não pega fogo. É na unidade da fé, irmãos. Vai fortalecer você, vai trazer alegria. Você vai vir ouvir aqui uma palavra que vai trazer alegria no teu coração e vai te fortalecer. Vou pegar pesado. Como diz a Camila Bar, vou falar rasgado. É. Deixar de vir para o culto é pecado, gente. Sabe por que é pecado? Porque Deus separou esse dia para você estar na casa dele e você não vem. É vixe mesmo. Hein? Deus separou esse dia para você estar na casa dele, cultuando ele. E você não vem. Falta de prática, irmãos. Eu sou igrejeiro, irmãos. Eu sou igrejeiro. Eu sou igrejeiro, irmãos. Eu me converti ao Senhor e eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei da lama que Ele me tirou, querido. Eu sei o que Ele fez na minha vida, meu irmão. Para me pagar de qualquer jeito. Não, isso não. Deus não merece isso, irmãos. E é o que Deus está pedindo para falar para vocês agora. Você sabe de onde Deus tirou você. Você sabe de onde Deus tirou você, a vida que você levava, como você vivia. E agora fica
sair, irmão. Aonde você quer chegar com essa prática desse evangelho fraco? Sem rumo, sem direção, sem nessa. Irmãos, não vai chegar a lugar nenhum. E quando chegar diante da glória do Senhor, irmão, não adianta arrumar desculpa, porque tempo você teve aqui. O tempo é agora, o momento é agora, o dia é hoje. Precisamos, igreja do Senhor, ter uma mudança radical de mentalidade. Romanos 12. É a metanoia, irmãos, mudar o consenso, mudar o pensamento. E as diretrizes dentro de nós têm que ser mudadas para praticarmos verdadeiramente o evangelho, irmãos. Sabe por que essa igreja não está cheia de pessoas aqui hoje? Falta de prática. Ah, pastor, mas não é a igreja que vai me dar salvação. Não é a igreja que dá salvação, não, irmãos. Realmente a igreja não é a igreja, é Cristo Jesus. Mas nela você encontra a salvação. Que ali você vai ter direcionamento para a sua vida, meu irmão. E a falta de prática nos deixa como nécios, como os loucos. Fique de pé em nome de Jesus. Jesus nos adverte, igreja, da necessidade de nós cumprirmos o que Ele nos ensinou. Precisamos cumprir, irmãos, os ensinamentos do Senhor. Existem pessoas aí fora precisando de mim e de você. Precisando de um abraço, precisando de ouvir pelo menos Jesus te ama. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos indo lá fora por causa da falta de prática. Amém? A palavra de Deus nos condiciona a vivermos os milagres de Deus. Mas para isso nós precisamos praticar uma palavra de suma importância nas nossas vidas, que se chama obediência. Amém? Obediência. Obedecer a quem? A Deus. Mas, infelizmente, a sociedade atual nos inibe, nos proíbe. Ah, eu estou sofrendo disso, estou sofrendo daquilo. Estou passando por isso, estou passando por aquilo. Irmãos, isso tudo vai passar, irmãos. O que não passa na minha e na sua vida é a palavra de Deus. Eu quero fazer um convite para você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu preciso fazer o que esses discípulos perguntaram para o Senhor. Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa viver os teus milagres. Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa ouvir
falar e praticar. Amém, igreja? Ouvir, falar e praticar.